Olá pessoal, seja bem-vindo aí novamente. Pessoal, primeiro relatar que eu estou muito feliz aí com o desempenho da turma e hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante. Pessoal, já venho falado aí da importância da motivação, né? Então, a motivação, como a própria palavra diz, é dar ação para os nossos motivos, né? E aí, pessoal, que você busque esses motivos aí diariamente, por que você quer passar nessa prova, e aí você vai estar sempre motivado a aprender. Quando a gente está motivado, a gente ativa aí áreas do nosso cérebro que faz com que a gente assimile melhor aquilo que a gente está aprendendo. Então eu queria trazer aqui, pessoal, perguntar para você, você já ouviu falar na curva do esquecimento? Então, a curva do esquecimento tem sido o grande vilão aí em quem precisa estudar grandes conteúdos, como os conteúdos que envolvem você passar em um concurso público. A sensação que muitas vezes a gente tem é de estar estudando, estudando, estudando e não aprendendo nada. Então, não se desespere, isso acontece com todo mundo. E aí a gente tem algumas técnicas que a gente aprende para a gente poder driblar essa curva do esquecimento. Eu queria trazer para você aqui, pessoal, que existe algumas diferenças, né, quando a gente está estudando. A primeira delas, a gente precisa entender o que é decorar, o que é entender e o que é a gente aprender. Então, já adianto para você aqui que para a gente passar num concurso, a gente precisa aprender o conteúdo. Até porque decorar conteúdos extensos, pessoal, humanamente impossível para qualquer e para o melhor, né, indivíduo aí que consegue decorar muitos conteúdos, ele é incapaz de decorar um conteúdo que consiga passar em um concurso público. Então eu queria trazer para vocês aqui que o decorar não vai ser suficiente, o entender também não vai ser suficiente. Como a gente passa lá, né, na nossa videoaula, você pega aquele conteúdo, entende, mas daqui a pouco você já esqueceu. E aí uma das formas da gente driblar esse esquecimento, essa curva do esquecimento, é a gente fazendo repetições. E as repetições, pessoal, foi tudo na vida de vocês. Tudo aquilo que você aprendeu foi fazendo várias repetições. Então a gente pode citar aí andar de bicicleta, dirigir, né? Então tudo na vida da gente que a gente aprendeu envolveu várias repetições. E para a gente poder passar em um concurso público é preciso que a gente faça essas repetições. E essas repetições caracteriza como, pessoal? Através das nossas revisões. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente faz algumas revisões que ajudam a gente a driblar essa curva do esquecimento. Primeiro, trazer para vocês que as revisões precisam acontecer, pessoal. Então, você acabou de ler um conteúdo, você vai fazer uma revisão 24 horas depois, né? Ou seja, no outro dia você vai fazer uma nova leitura daquilo que você aprendeu, né? Aliás, daquilo que você leu. E depois de 7 dias você faz uma nova revisão e depois de 30 dias você faz mais uma revisão. Então, alguns neurocientistas aí conseguiram entender, né, que com essas repetições você consegue aprender e assimilar aquele conteúdo. Então, isso é muito importante. Eu vou explicar para vocês uma técnica que eu uso de resumo e de revisão, chamado de fichamento. É muito simples, pessoal, mas que traz resultados aí, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês, bora lá que eu vou explicar como que eu costumo fazer o meu fichamento para que eu consiga fazer revisões que me garanta aí aprender um conteúdo, tá certo? Então, bora lá, pessoal. Bom, pessoal, para as minhas revisões que eu faço aí de 24 horas, 7 dias, aí 30 dias, eu costumo usar uma ficha. Essa ficha é chamada ficha pautada. Você consegue comprá-la, pessoal, aí em qualquer papelaria. Ó. Nós temos aqui ficha pautada 5x8 ou ficha pautada número 4. E aí eu consigo organizar, pessoal, a minha revisão. É importante também, pessoal, o local que você for aprender, né? Ser um local organizado. Então, às vezes a gente separar aí na casa da gente, pode ser na mesa da cozinha, pode ser na mesa da sala, mas que a gente consiga organizar os nossos materiais. E aí, muitas vezes, um local muito bagunçado, né, com várias coisas, o nosso cérebro tem dificuldade de assimilar aquilo ali. E aí, eu costumo utilizar, pessoal, 3 canetas, né, de cores diferentes, né, azul, preto e vermelho. Aqui são canetinhas, como eu também posso utilizar canetas Bic, né, normal,
porque eu vou precisar organizar aí os títulos, aquilo que é título, aquilo que é conteúdo, e é importante para que a gente consiga aí diferenciar o assunto. Então, pessoal, como que eu costumo fazer? Eu vou colocar aqui, minha letra provavelmente não vai sair muito boa, mas eu vou anotar aqui, ó, introdução à anatomia. Então eu escrevi lá, pessoal, introdução à anatomia, e aí eu vou colocar agora os assuntos relacionados a isso. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vistas anatômicas. E aí, pessoal, quantos tipos de vistas anatômicas a gente tem? Temos 3 vistas, né? E aí eu vou escrever vista anatômica anterior, vista anatômica lateral. E aí essa lateral pode ser direita ou esquerda, né? E a vista anatômica posterior. Eu coloquei com a letra grande, pessoal, para que você consiga aí enxergar, né, aí no vídeo, mas você pode estar até fazendo uma abreviação para você conseguir ganhar mais espaço aí na sua ficha, né? E aí eu vou colocar lá também posição anatômica. Então, eu coloquei posição anatômica. E aí, em tópicos, por exemplo, eu posso colocar o que é importante eu saber sobre a posição anatômica. Então, olhar para o horizonte. Olhar para o horizonte. Aí eu vou colocar palmas da mão voltadas anteriormente. E aí, pessoal, eu vou fazer as anotações que são importantes. Então, eu vou separando aí em título, separando nos assuntos, e aí o meu cérebro consegue fazer essa projeção de uma maneira mais fácil. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu já fiz a leitura, a primeira leitura, já vi a videoaula. Depois de 24 horas, eu vou estar lendo essas fichas. E é importante você numerá-las, pessoal. Então, por cada assunto, eu vou colocar aqui a ficha número 1, né? E aí eu vou fazendo isso na ficha, utilizando sempre uma parte e outra, né? A frente e o verso. E aí, se o assunto for muito extenso, a gente vai fazer a numeração dessas fichas. Depois de 7 dias, eu vou pegar essas fichas novamente e fazendo a revisão. Então, dentro de tudo aquilo que a gente falou, você vai usando os tópicos, né? Regiões anatômicas, vai colocando aí posições do corpo, e aí você pode entrar aí falando depois da divisão do esqueleto, da divisão óssea, e aí você consegue fazer um resumo numa ficha. E aí você vai fazer aqui, ó, você vai colocar que você já fez uma revisão de 24 horas dessa ficha, né? Depois você vai colocar que fez uma revisão de 7 dias e depois você vai colocar que fez uma revisão em 30 dias. E aí você já vai saber que esse conteúdo já foi revisado 3 vezes. Então isso eu costumo utilizar dessa forma, pessoal, e dá certo, a gente consegue assimilar bem o conteúdo. Então, pessoal, essa informação que eu queria passar para vocês, espero ter ajudado aí. Então, sempre importante, pessoal, revisão é a chave para a gente passar em qualquer concurso, tá joia? Então, até o próximo encontro, um abraço.